Trataram bem de vocês enquanto eu cheguei? Não, porque depois tem uma nota para eles no final, então vocês têm... Porque não tem mania de avaliar tudo, a gente vai avaliar até a forma aí do atendimento. Eu gostaria de quebrar um pouco o protocolo e chamar o presidente do Fórum Estadual da Educação, coordenador hoje, né? Porque lá não tem presidente, que é o Sueiro, né? Que vai... Nós estivemos juntos ontem E aí é importante, porque o fórum, nós vamos construir calendários, nós vamos fazer atividades que, né, afinal, elaborar um plano estadual de educação, né, Fábio, não é algo de uma entidade, mas de um conjunto de entidades. E eu não me demorarei para, enfim, fazer essa abertura, até porque ela fala por si, né? É um lançamento de uma frente parlamentar para que a gente, primeiro, não é que a gente vai construir, eu disse acompanhar, né, o Plano Nacional de Educação, que já está em tramitação no Congresso Nacional, aliás, na Câmara de Deputados, e, ao mesmo tempo, os estaduais. Ontem eu já fiz parte de um comitê para a gente começar a debater as diretrizes, e também municipais de educação, pelo menos criar um movimento para que, de fato, os planos nacional, estaduais, no caso estadual, porque estamos no Estado de São Paulo, e municipais de educação, juntamente com fóruns, porque a gente quer trabalhar com caráter democrático, nós não queremos nada de cima para baixo, nós queremos que a sociedade, de fato, debata a educação, porque ela é a política estruturante, né, de todas as demais políticas. É a educação. Isso é indubitável, né? Se ela é tão importante, ela tem que ser debatida com a sociedade. Não foi isso que eu vi ontem, Zara, lamentavelmente. Até o calendário já está fechado. 2 de fevereiro, moçada, eu quero ver se nós vamos deixar. Se vocês vão deixar, o problema é de vocês. Eu não vou permitir. Ou vai fazer conferências municipais, intermunicipais, fazer a conferência estadual de educação para consolidar o texto, ou aquela meia dúzia de pessoas vai fazer isso, porque não tem acordo com isso. Não é esta metodologia melhor para que a gente envolva a sociedade depois, não só na elaboração, mas também no acompanhamento das metas né, dos objetivos, das metas e das estratégias que vão ser, né, apresentadas. Então, se a gente não tiver claro que nós temos um papel, para além de ser fiscalizador, mas também daquele que vai ajudar na pressão, né, eu acredito que a gente pode cair no risco de ter um Plano Estadual de Educação, como que se disputou nessa casa, que foi feito lá na Secretaria do Estado da Educação. O Palma lembra, eu arrebentei com o Herman aqui, porque onde tinha investimentos em educação, que é que o Herman pôs? Será de acordo com a lei de responsabilidade fiscal. Tudo ele punha. Eu falei, então, o senhor vai fazer o quê? Qual é o orçamento que teremos, por exemplo, para implantação, sei lá, vocês elegem prioridade e meta, qual é a implantação destas metas que foram eleitas como prioridade? Então, estar neste debate, indubitavelmente, é muito importante. É a vida de cada um e cada uma. E o interessante é que é um plano que, primeiro, eu considero dois importantes instrumentos que vai ajudar a compor ou colocar em prática este Plano Estadual de Educação. Do ponto de vista do compromisso, né, se não ter considerar o marco referencial, né, da equidade na educação, e está aqui a secretária Zara. Esse é um ponto que,
no conteúdo, né, nós temos que ficar atentos. E o outro ponto é aquilo, César, que eu, você, a Zara e o mundo debateu, que foi nós termos o Sistema Nacional de Educação. Não é do nosso sonho? Não, não é. Mas é melhor que ter uma educação fragmentada, dividida em pedaços, e essa coisa toda. E era muito difícil colocar em prática, né, ou tentar dizer o que era o Sistema Nacional articulado naquela época de educação, quando então debatíamos. Então, os três instrumentos têm que estar juntos, né? Sistema Nacional de Educação, marco referencial da equidade, porque nós temos aí muitas desigualdades educacionais, oriundas das desigualdades sociais, né? E nós temos que, por óbvio, estar articulado, inclusive, com a política mais ampla, para além do financiamento que tem que ser previsto no Plano Nacional de Educação, as próprias reformas, sejam elas as tributárias, né? Todas as reformas que estão, elas também têm que ser entendidas neste contexto, para que a gente, de fato, entenda que a educação cumpra este papel, né? Então, gente, eu quero dar boas-vindas. Eu quero cumprimentar as entidades aqui, a minha entidade, a PUESP, na pessoa do primeiro presidente, Fábio Moraes. Eu quero cumprimentar o Fórum Estadual de Educação, que está aqui do meu lado, que é o SUEiro, que integra 75 entidades, e aí eu tenho que dizer que foi a PUESP a fundadora desse fórum, tá? Não vou deixar de dizer os méritos da minha entidade. Nós temos outras entidades que vão se apresentar, não sei se é a PASE, eu tenho certeza que teve o mesmo problema que eu. E eu quero dizer para vocês, continuando, que ter presença de estudantes de outros segmentos, que é a moradia, que está aqui, né? Ter presença de professores, ter presença, enfim, há outras entidades, Sinteps, que eu amo de paixão, essa juventude. Está aí uma turma de dirigentes, né, jovens, os jovens que aqui estão, né? Enfim, todos esses segmentos, a campanha pelo direito à educação, que em um determinado momento nós vamos colocar na mesa, nós não tínhamos bem certeza quem viria, viu, querida? Então, quer dizer, isso para nós tem uma importância fundamental. Eu quero, então, com essas palavras, dizer para vocês, gente, ou a gente faz da educação, né, a causa das nossas vidas, e não deveria ser desta forma, mas que é como eu entendo para mim, ou a educação ela vai ser, né, objeto de mercado, como foi agora, recentemente, o Tarcísio batendo o martelo, né, para, enfim, leiloar escolas, ou ela fica, né, essa coisa que os estudantes dos filhos e filhas da classe trabalhadora passam pelas escolas, mas eles, se tiver conhecimento mínimo, passou pelas escolas. E nós queremos mais que isso. Nós queremos que todos e todas tenham direito a uma escola pública de qualidade, né, referencialmente social, né, para que a gente garanta, porque nós estamos aqui, tivemos escolaridade. O interessante que me chamou a atenção, Zara, é que na educação de jovens e adultos, você também foi colocada a meta que os idosos estariam. E isso é muito importante, é entender como é que nós vamos enfrentar, né, a velhice, o fato de ser idoso, não gosto de falar de velhice, o ser idoso, né? Eu acho que isso, para nós, tem essa importância, porque mostra que é um plano que está vendo a educação ao longo da vida, e não uma etapa da vida. Então, com essas palavras, eu digo, nós teremos mesas muito importantes aqui e que dizem respeito à vida de vocês. Então, muito obrigada pela presença. Olha, tem
o movimento das barragens estão aqui. Olha a importância, olha a diversidade que a gente quis dar e conseguimos para esse lançamento, né? Lamentavelmente, nesta casa, não gostam muito de debater educação. Você sabe disso, César Calegari? Você foi da Comissão de Educação e Cultura, você sabe, né, a dureza que é debater educação nessa casa. Mas a gente sempre enfrentou as dificuldades. E o primeiro plano estadual de educação, esta casa, mesmo que tendo outro plano, que é o que eu citei, que tudo que era financiamento colocava a lei de responsabilidade fiscal, esta casa acolheu qual plano? O plano das entidades do Fórum Estadual de Educação, e foi aprovado por unanimidade. Portanto, façamos desse movimento um movimento que o plano seja oriundo da sociedade e que tenha o mesmo caminho que teve o outro fórum, o outro plano. É verdade que nenhuma das metas, ou tem metas que os municípios cumpriram, mas o Estado não foi capaz de cumprir uma meta. E nós vamos entrar nessa luta, porque nós queremos movimento para que tenhamos um plano estadual de educação democrático, emancipador e que garanta a qualidade da educação. Um forte abraço, muito obrigada, um beijo no coração de cada uma e cada uma. Cumprimento a Valentina, a querida Zara, que, olha, eu enchi tantas paciências dessa coitada para estar aqui, mas ela veio. O César Calegari, né? Aqui o meu querido Soeiro e a Selma, que está, no momento que ela estiver, ela nem vai para o plenário e já indica que ela vem para a mesa. Já deixa o local dela pronto, tá? É isso, muito obrigado. Passa a palavra, então, para o Wilson, né, que é meu